Olá, desejo que vocês todos estejam bem. Hoje a nossa aula é sobre sistema sanguíneo RH. Dando continuidade, né, à nossa aula de sistemas sanguíneos, a última aula a gente falou sobre o sistema ABO, né, onde os indivíduos, organismos podem ser do tipo A, B, AB ou O, dependendo de qual aglutinogênio tem na membrana externa da hemácia. Vimos também as possíveis transfusões sanguíneas relacionadas ao sistema ABO, só porque quando a gente vai fazer uma transfusão sanguínea, a gente não deve observar só o fator ABO. Devemos também observar o fator RH, que é o conteúdo que a gente vai estar falando um pouquinho nessa aula de hoje. Para facilitar o entendimento, eu vou compartilhar aqui um mapa mental para que vocês vão acompanhando aqui as explicações. Então, RH e MN são os dois sistemas que a gente vai estar falando hoje. Primeiramente, o RH. Por que RH? RH porque esse fator foi descoberto no sangue de um gênero de macacos chamado rhesus. Então, rhesus, a inicial de rhesus é RH. Então, por isso que tem esse nome. Quem é responsável por esse fator é o gene D, tá? Então, o gene D é o responsável pelo fator, pela manifestação dessa característica, né, nos organismos, nos indivíduos. Em relação a esse fator, nós temos dois fenótipos. Os organismos, eles podem ser RH positivo, né, ou RH negativo. Então, esses dois aqui são o quê? São o fenótipo, que é a característica que manifesta no indivíduo. E quem é responsável pela manifestação dessa característica são os genótipos. Então, quem é RH positivo é o quê? É a característica dominante. Quem é RH negativo é a característica recessiva. Então, quem é RH positivo, ele pode ser homozigoto, né, errão, ou heterozigoto, errão. Vocês também podem encontrar o genótipo do sistema RH utilizando a letra D, devido ao gene D, que é o responsável pela manifestação dessa característica. Então, pode usar tanto D quanto R, né? No caso aqui, se fosse usar o D, seria Dzão ou Dzinho. E o RH negativo é a característica recessiva. Então, ela que é o genótipo que manifesta ela, é errinho ou Dzinho. Então, depende de qual autor, né, você tá estudando. Alguns autores usam o R e outros usam o D. O RH, ele não tem anticorpos pronto. Então, é diferente do ABO, né? Lá no ABO, quem era do tipo sanguíneo A é porque possuía o quê? Possui, né, o aglutinogênio A na membrana externa, né, da hemácia. E no plasma sanguíneo, lá na aglutinina, ele tem o anti-B. Então, quem é A tem anti-B, quem é B tem anti-A. Então, isso já está presente no sangue do indivíduo. Em relação ao fator RH, nós não temos isso. As aglutininas, né, só irão ser produzidas, no caso os anticorpos, quando induzidos. Então, quem é negativo, quem é RH negativo, não nasce com os anticorpos contra o fator RH positivo. Então, para que isso aconteça, o organismo ele vai ter que entrar em contato com o RH positivo. Tá? Depois que entrou em contato com o RH positivo, aí sim o organismo vai produzir, né, esses anticorpos. No caso, seriam as aglutininas. Né? Pensando assim, quem é RH negativo não tem nenhuma substância, não tem nenhum aglutinogênio na membrana externa da hemácia. Então, se ele não tem nenhuma substância, quem o receber não vai ter rejeição, não vai ser estranho a ele. Então, quem é RH negativo pode doar sangue para quem é RH positivo. Mas quem é RH positivo tem a substância RH na membrana externa da hemácia. Então, quem é RH positivo só doa sangue para quem também é RH positivo. Né?
Vamos falar aqui também um pouquinho em relação a doador universal e receptor universal. Receptor universal é aquele tipo de sangue que pode receber sangue de transfusão, né, de qualquer um outro tipo sanguíneo. Então, quem é o receptor universal? Quem é o receptor universal é o AB positivo. Então, quem é AB positivo tem todos os aglutinogênios, o aglutinogênio A, o aglutinogênio B e o aglutinogênio RH. Então, esse indivíduo aqui, ele pode receber sangue, né, em uma transfusão de qualquer um outro tipo sanguíneo que não vai acontecer a rejeição. E o doador universal, quem é que pode doar sangue para todos os outros tipos sanguíneos? O doador universal é o O negativo. Então, o O negativo, ele pode doar sangue para qualquer tipo sanguíneo. Por quê? Porque em relação ao fator ABO, ele não tem o aglutinogênio. Né? Em relação ao fator RH, ele também não tem o aglutinogênio RH, então ele não será estranho para ninguém. Então, esse daqui é o doador universal. Mas, por um outro lado, né, O negativo só recebe sangue de quem também é O negativo. Então, em relação às transfusões sanguíneas, a gente tem que ficar atento em relação aos fatores ABO e RH. Quando acontece uma transfusão sanguínea com o fator RH erroneamente, a primeira vez não surge nenhum problema, porque o organismo ele demora um certo tempo para produzir os anticorpos. Mas a partir da segunda transfusão sanguínea errada, isso já pode trazer complicações, que são as mesmas complicações que a gente já tinha falado em relação ao fator ABO. O que vai acontecer? As hemácias recebidas vão ser atacadas e destruídas pelos anticorpos. E isso vai provocar aglutinação sanguínea, né, entupimento de vasos sanguíneos, podendo levar o indivíduo à morte. Temos uma doença relacionada ao sistema RH e que também é bastante cobrada em concursos, em Enem e vestibulares. O nome da doença é um nome assim um pouco diferente, eritroblastose fetal, ou também chamada doença hemolítica do recém-nascido. Né? Então, essa doença, né, com esse nome bem diferente, ela pode ser ela pode ser encontrada nos concursos vestibulares com essas duas formas, eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. Então, o que é essa doença? Essa doença, vamos aprender primeiro as condições para que surja essa doença. As condições são: a mãe, ela tem que ser RH negativo, o pai, RH positivo e a criança, RH positivo. Então, o que acontece? Durante a gestação, o sangue da mãe não entra em contato com o sangue da criança. Mas, na hora do parto, ocorre rompimento de vasos sanguíneos placentários, né, de ambos, que pode entrar em contato, esses sangues podem entrar em contato, e o sangue da mãe, sendo RH negativo, entrando em contato com o sangue da criança RH positivo, o que vai acontecer? O sangue da mãe vai produzir os anticorpos. Esses anticorpos produzidos, eles vão atacar e destruir o sangue da criança. Então, com a primeira criança RH positivo, não tem problema nenhum. A criança vai nascer, os anticorpos da mãe ainda não vão estar todos produzidos, não vai afetar a primeira criança RH positivo. Mas, a partir da segunda criança RH positivo, o que vai acontecer? O sangue da mãe ele já vai ter anticorpos prontos. Então, da mesma forma, ocorre a gestação, durante o parto, né, ocorre o rompimento de vasos sanguíneos, o sangue da mãe, que já tem os anticorpos
prontos, né, vai atacar e destruir o sangue da criança. E a criança pode desenvolver os sintomas da doença, que é anemia profunda, pode ter problemas cognitivos, né, e esses são os principais, icterícia, né, são os principais sintomas da doença, podendo até levar a criança à morte. E o que que a gente deve fazer para evitar essa doença? Para evitar essa doença, existe uma vacina, um soro, que a mãe ela vai tomar até 73 horas, 72 horas após o parto. Então, a mãe teve o primeiro filho RH positivo, aí ela já vai tomar esse soro para quê? Para destruir os anticorpos produzidos no organismo dela. E ela vai poder ter uma segunda criança normalmente sem manifestar, né, sem poder manifestar essa doença. Então, em relação à eritroblastose fetal, a gente deve sempre saber as condições para que ela aconteça. Então, para acontecer, a gente vai olhar só em relação ao fator RH, o ABO não. Então, a mãe ela deve ser RH negativa, a criança positiva, e para uma mãe negativa ter uma criança positiva, o pai deve ser RH positivo. Então, hoje em dia, no pré-natal, os médicos já detectam esse problema, né, para evitar que a criança nasça ou desenvolva a doença. Bom, em relação ao sistema MN. Em relação ao sistema MN, nós temos 3 fenótipos envolvidos, que é o fenótipo M, o fenótipo N e o fenótipo MN. Quem é do fenótipo M, nós temos o genótipo LM, LM. Quem é do fenótipo N, nós temos os genótipos LN, LM. E quem é do fenótipo MN, tem genótipo LM, LM. Em relação a esse sistema, não existe muitos problemas em relação à rejeição, a não ser que a pessoa receba várias vezes transfusões sanguíneas com o fator MN, que não é compatível. Tá? E uma coisa interessante é que a gente sempre vai saber o genótipo, né, dos fenótipos aqui do sistema MN. Então, quem é M, só tem M. Quem é N, só tem N. E quem é MN, tem os aglutinogênios M e N. Pelo mesmo motivo do sistema RH e MN, que é de quê? De apresentar essa substância na membrana externa da hemácia. Então, todos os tipos sanguíneos, né, em relação a ABO, RH, MN, é devido o quê? É devido à presença dessa substância, né, dessa proteína na membrana externa da hemácia. Então, o fator MN, ele quase não é citado em relação às transfusões sanguíneas, porque realmente ele não oferece perigo, né? Ele não tem esse risco, não existe a rejeição, a não ser que seja uma pessoa que precisa estar recebendo transfusões sanguíneas muitas vezes repetidas. Então, se receber esse fator várias vezes errado, aí pode trazer risco. Caso contrário, não. Agora, a gente vai responder uma lista de dois exercícios comentados relacionados aos sistemas sanguíneos ABO, RH e MN. Esses exercícios, o exercício que eu vou apresentar aqui para vocês é como ele ocorre em vestibulares, em concursos. O primeiro exercício é este aqui. Então, nós temos uma mulher teve numa segunda gravidez uma criança com doença hemolítica do recém-nascido. Nos exercícios geralmente traz só a inicial, tá? Ou às vezes traz a inicial seguido com a explicação, ou traz o outro nome que é eritroblastose fetal. Então, continuando aqui no enunciado,
O terceiro filho, porém, nasceu normalmente. Determine os fenótipos e genótipos do casal e de seus 3 filhos. Bom, então, para toda vez que cair uma questão relacionada à eritroblastose fetal, a gente já deve saber quais são os genótipos envolvidos, né? Ou os fenótipos envolvidos. Então, sempre vai ser o quê? Sempre a mãe, ela vai ser RH negativo, a criança, ela vai ser RH positivo e o pai vai ser RH positivo também, né? Então, uma mulher teve numa segunda gravidez uma criança com doença hemolítica do recém-nascido. Então, significa que essa mulher, né? Essa mulher, deixa eu colocar o heredograma aqui para facilitar aqui para vocês entenderem. Aqui nós temos o pai, a mãe, a mulher teve em uma segunda gravidez, aqui então tá a primeira, a segunda gravidez, uma criança com eritroblastose fetal, né? O terceiro filho nasceu normalmente, então ele quer aqui o quê? O exercício quer saber os genótipos de todos os indivíduos envolvidos. Então, para a gente responder, a gente sabe que uma mulher, para ter um filho com doença hemolítica do recém-nascido, ela tem que ser RH negativo. A criança, ela tem que ser RH positivo. O pai, RH positivo. E nós sabemos que para essa segunda criança nascer com a eritroblastose fetal, a primeira criança, ela também tem que ser RH positivo, porque é ela que vai induzir no sangue da mãe a produção dos anticorpos que vai atacar e destruir o sangue da próxima criança. Como a gente já havia falado, a primeira criança não tem problema nenhum, né? E como a terceira criança, o enunciado me disse que ele nasceu normalmente, a gente vai concluir que essa criança é RH negativo. Só porque nós colocamos aqui o fenótipo e o exercício quer saber o genótipo. Então, a gente vai colocar o genótipo. O RH negativo é o recessivo, então eu já venho aqui e coloco R1, RH positivo, a gente sabe que é o dominante, que pode ser homozigoto, R1, ou heterozigoto, R1. Só porque esse homem aqui, ele teve uma criança RH negativo, então a gente vai concluir que ele é heterozigótico. Essa criança que é RH positivo, quem mandou o gene dominante foi o pai. O que a mãe tem para mandar? R. Aqui, nós temos outra criança RH positivo, né? RH positivo, quem mandou o R foi o pai, a mãe só tem R para mandar. E a terceira criança, ela é RH negativo, que é recessivo, então ela é R. Então aqui a gente tem o quê? Os genótipos de todos os indivíduos envolvidos nesta questão. Vamos para a questão 2. A questão 2 diz assim, deixa eu subir aqui para facilitar. Uma criança ARH positivo, MN, pode ser filha de pais ORH positivo, MN, pai, e ABRH positivo, MM, mãe. Essa questão, ela envolve os 3 tipos de sangue, ABO, RH e MN. Então, para esse tipo de questão, eu sugiro que vocês sempre tirem os genótipos e analisem para facilitar, né? Então, para facilitar, a gente vai estar aqui analisando. Então, vamos, deixa eu ter que compartilhar a tela de novo para me ler a questão. Só um minutinho. Aqui.
Então, nós temos aqui, vamos então anotar os dados. Temos o pai, o possível pai, né? RH positivo, RH positivo, MN. A mãe, a possível mãe, é AB, RH positivo também, M. Aqui. A criança, ela é A, RH positivo, N. Então, vamos analisar o genótipo para a gente saber se essa criança pode ou não ser filha desse casal. Quem é O? O é recessivo. Então, O tem genótipo Izinho e Izinho. RH positivo pode ser errão, errão ou errão, errinho. MN, LM, LN. AB, quem é AB? LA e B. Quem é RH positivo? Errão, traço. Pode ser homozigoto ou heterozigoto. E quem é M? L, M, L, N. A criança, A pode ser IA ou IAizinho. RH positivo, errão, errão ou errão, errinho. E N, L, N. Bom, agora a gente vai analisar essas informações, uma por uma. Primeiro a gente vai analisar em relação ao sistema BO, depois o sistema RH e por último o sistema MN. Então, ó, em relação ao fator ABO, a gente tem aqui, ó, né? O homem é O, a mulher é AB e a criança é A. Se a mulher mandar o A e o homem o Izinho, esse casal pode ter um filho do tipo sanguíneo A. Então, em relação ao fator ABO, essa criança pode ser filha desse casal. Então, agora a gente vai para o próximo fator, que é o RH. Em relação ao RH, a criança é RH positiva. Então, para ser RH positivo, o pai ou a mãe tem que mandar o gene errão. E eles têm, tanto o homem quanto a mulher tem. Então, em relação ao sistema RH, esse casal também podem ser pais dessa criança. Em relação ao sistema MN, por último, a gente vai analisar aqui o sistema MN, a criança é N. O pai tem o gene N para mandar para a criança, mas a mulher, né, ou a possível mãe, ela só tem N. E como ela só tem N, ela só pode mandar N. Então, essa criança aqui, ela não pode ser filha dessa mulher. Por quê? Porque a mulher só tem N para mandar e a criança não tem N. Então, a mãe dessa criança, ela teria que ser N ou MN. Então, a resposta para essa questão é que a criança não pode ser filha desse casal devido à incompatibilidade com o fator MN. Bom, pessoal, então, esses são os exercícios comentados, né, que eu resolvi para facilitar a compreensão de vocês. Espero que tenha ajudado e até a próxima. Tchau!